Alô, alô, que legal, que bom. Eu tô aqui, pronto, para contar uma das histórias mais fantásticas que eu já recebi. Gente de Deus, que carta é essa? Que história! Eu tô impressionado, eu tô maravilhado com essa história que eu vou contar para vocês hoje. Eu acho esse nome tão bonito, Marcela. Só que ela é carinhosamente chamada pela família e especialmente pelo marido de Cela, né? A Marcela virou a Cela na voz do Neylor, seu maridão. Então hoje, ô Cela, vou contar a tua história. Mas antes de eu entrar nessa história impressionante, vocês vão amar a história. Vocês vão amar. Garanto para vocês, porque é espetacular. Antes de eu entrar na história propriamente dita, eu prometi que eu ia mandar uns alôs, né? Para a turma que está entrando para ser membro do canal. Não confunda. As pessoas se inscrevem, o que eu acho maravilhoso. Obrigado a você que se inscreve no canal. Isso é muito importante para mim, viu? Para toda a nossa equipe. É muito importante a sua inscrição. Mas, mais do que isso, tem gente que está entrando para ser membro. Isso ajuda o canal, fortalece o canal. E eu prometi, né, que ia mandar uns alôs. Ó, a Rosemary Paz. Alô, Rosemary Paz. Deixa eu ver aqui. Ela entrou 0 dia, né? Ela começou hoje. No dia que eu estou gravando essa história linda aqui da Cela, ela entrou. Deixa eu ver aqui detalhes. Rosemary Paz Morceiro. Ah, família Morceiro. Ô Rosemary, muito obrigado, viu, meu amor? Um beijo pra você e muito obrigado mesmo do fundo do coração. Quero mandar um alô também pra Lucivânia Evangelista. Obrigado, Lucivânia. Também é membro aqui do nosso canal. E quem mais? Deixa eu me aproximar aqui para eu poder ver direitinho. Rosana Barreto, um beijo pra ela. Tem mais gente. Nossa, que legal, rapaz. Eu tô contente com isso aqui, viu? A Verônica Fogaça, a Magda Oliver, Iraci Lúcio, um beijo, Iraci. A Regina Adorno. Alô, Márcia Camargo. Faz 2 meses, né? Que a Márcia Camargo, ela entrou aqui para ser membro. Varp Paneta. Alô, Varp Paneta. Obrigado pelo carinho. Tá há 8 meses já como membro. Oh, que bacana, Varp. Daiane Siqueira. Tudo bem, Daiane? Elisângela Petenon. Alô, Elisângela Petenon. Há 2 meses é membro do canal. A Maria Salete Chas. Paulinho Boa Pessoa, tô com você já há 9 meses. Cristiana Brito. Cristiana, um beijo. E a Maria Salete também, um beijo. E eu vou mandando um pouquinho a cada dia, senão não dou conta. Graças a Deus que é assim. E eu queria, antes de entrar na história, pedir a você que você se torne membro do nosso canal. Será realmente muito importante para todos nós. Bem, mas eu já falei que a história de hoje é linda demais e eu não posso demorar, porque ela também é uma história detalhada, sabe? Você vai amar. Então, eu digo que começou. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Marcela e tudo que vou lhe contar é real, porque aconteceu comigo. Vamos aos fatos. Morávamos numa cidade que sofreu um fenômeno fantástico de crescimento. Por que eu digo isso? Era uma cidade que já tinha 173 anos e tinha se desenvolvido até ali muito pouco. Com esse tempo de fundação, ou seja, 173 anos, a cidade contava apenas com 11 mil habitantes. Mas aquele prefeito, quando ele tomou posse, ele foi de uma felicidade extrema. Ele era muito amigo de um CEO de uma grande indústria que queria se expandir no Brasil. E ele ofereceu o terreno, uma doação da prefeitura,
um imenso de um terreno, sem contar a carência de impostos por muitos e muitos anos. Resultado, esse prefeito acabou atraindo a indústria que se mudou para lá. Já era prevista que por trás daquela grande indústria outras viriam, até mesmo para poder fornecer matéria-prima para aquela. Foi uma guinada na vida daquele município. Para que vocês tenham uma ideia, em 4 anos, naquela primeira gestão do prefeito em questão, a cidade cresceu muito. Teve a sua população multiplicada por muitos e muitos fatores. Foi para lá, para essa cidade, que eu e o meu maridão Neylor e a nossa filhota, a Rafaela, na época, ela estava com 9 aninhos de idade, foi para lá que nós nos mudamos. E eu não posso esquecer da Fada, a minha cachorrinha Fox Paulistinha. Então nós nos mudamos em 4, tá? Eu, Neylor, meu marido, Rafa, a minha filha e a cachorrinha. Meu marido havia recém se formado em engenharia mecânica e ele foi trabalhar numa das indústrias de apoio à indústria maior. Quando nós chegamos à cidade, tudo lá estava em polvorosa. Aquilo era uma loucura, sabe, Paulinho? Os donos de terrenos não acreditavam em tão rápida valorização. Muita gente enriqueceu vendendo esses lotes. Quando eu e meu marido fomos atrás de um imóvel, cadê? Não encontramos nada. E tivemos que, no início, para não perder a chance do emprego, fazer aquilo. E é aqui que mora todo o mistério da minha história. Seguinte, a cidade havia avançado para a zona rural, ou seja, sítios virando bairros, e a cidade bateu na divisa da fazenda Ouro Branco. O herdeiro dessa fazenda, Ouro Branco, morava na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. E esse senhor, de nome Dr. Vanderlei, ele resistia a vender a fazenda Ouro Branco. Ele já era um homem muito, muito rico. Herdeiro, né? Herdeiro, a família é muito tradicional. Para que vocês tenham uma ideia, esse Dr. Vanderlei, ele morava na Avenida Vieira Souto de Ipanema, num apartamento cobertura de 800 metros quadrados. Eu nem sei quanto é que vale um imóvel desses. E nem sei o que é o tamanho de um apartamento com 800 metros quadrados. Seus familiares chegaram a esse endereço, para você ver a tradição da família. Chegaram na Vieira Souto em 1922, quando a avenida recebia esse nome de Vieira Souto. Era tão pequeno por lá que aquela região tinha 45 edificações, sendo 10 casas térreas, 32 sobrados e 3 em construção. Isso dito depois pelo Dr. Vanderlei. Dos prédios da Avenida Vieira Souto, todos eram residência, exceto 2. Uma repartição pública municipal e o outro era um clube muito famoso no Rio, chamado Country Club. No ano de 22 surgiu ali até o Colégio São Paulo. Eu estou colocando isso aqui na minha história para que vocês entendam o quanto era rica, tradicional e poderosa essa família que era dona da fazenda Ouro Branco. Essa fazenda, por sua vez, ela existia desde 1820. Dom Pedro I ainda iria gritar às margens do córrego do Ipiranga, em São Paulo, o grito da independência, só 2 anos depois. Gente de Deus! Então a fazenda era antiga mesmo. Esse doutor Vanderlei, que resistia em vender a fazenda lá na cidade, ele segurava, e o prefeito assediando, o prefeito lutando para ter o imóvel, a cidade precisando crescer, e a fazenda era fundamental para isso. Porque sabe quando a cidade vai crescendo, não tem mais para onde, ela bateu ali.
ela bateu naquela divisa, né, da fazenda Ouro Branco. Era fundamental que a fazenda fizesse parte agora da cidade, que a cidade se expandisse dentro da fazenda. Até porque essa fazenda ela ocupava uma área muito grande, 110 alqueires. Meu Deus do céu, isso é uma imensidão. Eu só sei que é uma quantidade de terra para ninguém botar defeito. E esse homem, o Dr. Vanderlei, ele resistia. Ele dizia que a fazenda Ouro Branco era uma relíquia dos seus antepassados e a prefeitura com os loteadores insistindo na compra. Você sabe que há um recurso que o prefeito poderia usar, que é a desapropriação. Isso é legal, é da lei, mas o prefeito, como bom político, ele não queria se queimar com o Dr. Vanderlei, que já o havia ajudado contribuindo nas suas candidaturas anteriores. Porque o prefeito, como todo mundo, começou como vereador, é presidente da Câmara e depois é candidato a prefeito, e o Dr. Vanderlei sempre contribuía. Isso tudo, todo mundo que está ouvindo já sabe que existe. E existe mesmo, eu acho que não é só no Brasil não, em qualquer lugar do mundo. Então a tentativa inicial da prefeitura era comprar a fazenda. Comprar. Ele contava com a ajuda dos loteadores, o lucro era certo, a cidade se expandindo numa velocidade colossal, mas o Dr. Vanderlei resistia. Só que alguém teve uma ideia brilhante. A casa-sede da fazenda era grande. Olha, grande é pouco para falar. Era imensa. A casa tinha 32 quartos. Alguém sabe o que é uma casa com 32 dormitórios? Hein? Já pensou uma casa com 32 dormitórios? Bom, qual foi a ideia? Dr. Vanderlei poderia transformar a casa num hotel. Ele balançou diante da ideia, mas ainda assim, era durão, viu? Dr. Vanderlei era durão. Ainda assim, ele resistiu. Foi quando o prefeito argumentou: olha, Dr. Vanderlei, há uns profissionais diferenciados das indústrias, na maioria engenheiros mecânicos, gestores de negócios, que tem que vir para cá, mas não tem onde ficar. Não tem, a cidade cresceu muito rapidamente, não tem o que fazer. Então faz o seguinte, já que o senhor não quer fazer da casa um hotel, uma sugestão, o senhor poderia dividir essa casa, dá para abrigar pelo menos umas 7 famílias desses profissionais, que são as 7 famílias que nós precisamos abrigar de qualquer jeito, e resolveria o problema, porque eles pagariam um bom aluguel, quer dizer, a própria indústria vai pagar um bom aluguel para o senhor, e essa ideia colou. Finalmente o Dr. Vanderlei aceitou, e o prefeito vibrou, porque o prefeito entendia que depois dele ter aceitado essa ideia, ele seria convencido a vender a tal fazenda Ouro Branco. E foi assim que aconteceu. Pedreiros colocaram mãos à obra e houve fechamento com paredes, adaptação para banheiros, as cozinhas foram formadas e 7 famílias foram ocupar a casa imensa da fazenda Ouro Branco. Uma casa muito antiga, mas muito antiga. A fazenda existia desde 1820. Acho que a casa estava, olha, era mais ou menos aí dessa época, viu? Uma casa muito antiga e exatamente por isso muito confortável, imensamente confortável. Era uma casa com um pé direito altíssimo. O pé direito da casa tinha 4 metros ou mais. Tinha porão, portas e janelas imensas. Teria que ser assim por um tempo então, até que as outras casas fossem construídas e quem sabe o Dr. Vanderlei resolvesse vender a fazenda Ouro Branco, as coisas tinham que ser assim.
E foi assim que eu, Neylor, meu marido, Rafa, a nossa filhota de 9 anos, e a nossa Fox Paulistinha, a cachorrinha fada, nos mudamos para casa da fazenda. O trabalho de construção civil do engenheiro e pedreiros ficou muito bom, a casa ficou muito bem dividida e eu adorei me mudar para ali. Abrir uma janela daquelas em madeira de lei com 2 folhas, eram aquelas venezianas, sabe? Aquelas antigas, imensas. Era o mesmo que abrir uma porta. Eu nunca vi uma casa que fosse mais arejada do que aquela. Meu marido trabalhando, graças a Deus, bom salário, eu muito bem instalada numa casa que ainda pertencia a uma fazenda, minha filha Rafaela devidamente matriculada numa boa escola particular, que havia acabado também de chegar na cidade, e a vida que seguia. Já ia para 5 meses que nós estávamos nessa nova vida. E foi a partir do 5º mês que nós ocupávamos a casa que tudo começou a acontecer. Um detalhe importante de ser dito. Eu sou muito sensível à luz na hora de dormir. Para que vocês tenham uma ideia, se aquela luzinha vermelha da TV aparecer, eu já não consigo dormir. E não é que eu esteja falando da TV ligada, não. Isso nem pensar. Isso nunca. Eu estou falando da TV desligada, mas sabe aquela luzinha vermelha que fica acesa quando a TV se desliga? Nem com aquela luminosidade eu posso, nem com aquilo eu consigo dormir. Aquilo me incomoda. Tanto que sobre aquela luz, a luzinha da TV, eu passo um esmalte escuro para que ela desapareça de vez. Deu para entender que qualquer claridade me acorda? Pois é, eu tenho que dormir com tudo escuro, mas escuro mesmo, de verdade. Então, naquele dia, eu acordei às 3 horas da manhã. Que coisa! Será que o Ney, meu marido é Neilo, mas eu o chamo de Ney, né? Assim como eu sou Marcela e ele me chama de Cela. Eu acordei 3 horas da manhã e pensei, será que o Ney esqueceu a luz da sala acesa? Eu falei isso comigo mesma. Bom, se aconteceu isso, eu vou ter que acordá-lo, senão eu não durmo. Ney, acorda. Que foi, Cela? Cela, que horas são? São 3 da manhã. Mas escuta, Ney, você esqueceu de apagar a luz da sala? Não, amor, não, claro que não. Você sabe que eu confiro lâmpada por lâmpada, tomada por tomada antes de vir para a cama. É minha mania de engenheiro. Então corre lá, Ney. Vai ver que tem alguém então na sala. Como assim? Tem, porque a luz está acesa. Você não esqueceu a luz acesa? Eu muito menos. E a luz está acesa. Está acesa? É mesmo. Será que foi a Rafaela? A Rafa, nossa filha? Não sei. Então, faz assim, Cela, fica aí. Eu vou lá ver. Eu vou lá ver e já volto. Meu marido se levantou, foi até a sala, demorou um pouquinho mais do que normalmente demoraria, e eu fiquei, obviamente, acordado, esperando a volta dele. Quando ele voltou, Cela, que coisa esquisita. Que foi, Ney? O que aconteceu? Não foi a Rafaela, nossa filha, que acendeu a luz, porque a porta do quarto dela estava fechada, mas o que você não vai acreditar é que ela está queimando de febre. Eu coloquei a mão na testinha dela, nossa, ela está pegando fogo, está queimando de febre. Não me fala, Ney. Meu Deus, então eu vou
pegar o termômetro. Aonde está a Novalgina infantil? Eu levo a água para você, Cela. Febre também dá sede, né? Cheguei lá no quarto da minha filha Rafaela, com aquela preocupação de mãe, característica de mãe, e fui falando: que foi, meu amorzinho? O que aconteceu? Ficou com febre assim de repente? Ai, mãe, o meu corpo inteirinho tá doendo, mamãe. A minha cabeça dói, a minha nuca. Ai, mãe. Ai, mãe. Ô, meu amorzinho, vem cá. Eu sou assim dengosa com ela. É minha filha única, né? Deita aqui no colinho da mamãe, deita aqui, a mamãe vai dar remedinho pra você, viu, Rafa? Vai ficar tudo bem, tá? Ela tomou a Novalgina, tomou a aguinha que o pai tinha levado. Quando deu 3h40 da manhã, o meu marido falou comigo: Cela, vamos voltar pro quarto? Ela já dormiu e parece que tá tudo bem agora, né? Ô Ney, e se a febre dela voltar? Não, fica tranquila, meu amor, fica tranquila. O remédio mantém a febre baixa há pelo menos 4 horas, mais ou menos, umas 4 horas. Até lá a gente já vai estar acordado, né? Então vamos? Tá, vamos, Ney. Aí quando nós entramos no quarto, antes da gente se deitar novamente, eu falei pro Ney: ô Ney, tô pensando aqui, achei estranho, né? Porque a luz, a gente não sabe quem acendeu. Eu tô achando. Tá, eu vou falar, vai. Fala, Cela, o que você tá achando? Deve ter sido o anjo que me fez despertar para salvar nossa filha. O anjo Rafael. Aqui um detalhe. Eu tinha colocado o nome na minha filha de Rafaela numa homenagem a esse anjo, que eu tenho adoração pelo anjo Rafael. Eu tenho adoração. Eu tenho lido muito sobre o anjo Rafael em muitos livros, inclusive na Bíblia. Eu sei que tem muita gente evangélica que acompanha essa história, e às vezes quando a gente fala de um santo, de um anjo, as pessoas torcem assim o nariz. Mas, gente, o anjo Rafael é citado no livro de Tobias na Bíblia, viu? Se você é evangélica e quiser depois conferir, por favor. Inclusive, a Rafael, o anjo, o nome Rafael significa Deus cura. Então eu fiz uma associação. Falei: será, Ney, que não teria sido o anjo Rafael que acendeu a luz para chamar minha atenção e a gente vê que a nossa filha estava com febre? Ele deu aquele sorrisinho dele, o Ney, e depois ele acabou não respondendo a minha pergunta e disse assim com carinho: deita aqui, Cela, deita aqui, coladinha em mim. Eu gosto quando você dorme assim, coladinha em mim. Mas a verdade é que o Ney ainda deu um tempinho e seguiu falando: olha, Cela, para ser sincero, também achei super estranho a luz estar acesa e a Rafa queimando de febre também. Você falou do anjo, né? Eu pensei outra coisa aqui. O que foi que você pensou, Ney? Você sabe que... Bom, eu também vou falar. Você falou, né? Fala! Você sabe que nessa casa, aqui que a gente está vivendo, essa casa é muito antiga. Aqui deve ter vivido muitos escravos, né? Escravas. Ah, Ney, para, vai. Você começou a me dar medo. De repente foi uma boa negra, sabe? Escrava, que veio e acordou você assim. Acordem a Cela. Acordem a Cela que a Inhazinha tá queimando em febre. Ai, Ney, para com isso, eu tenho medo. Mas que é estranho a luz acesa, isso eu concordo. Dormimos. Quando deu o horário de hábito, 6 horas da manhã, despertador tocou. A gente já escutou o bom dia da nossa Rafa. Bom dia, mamãe. Bom dia, papai. Eu tô morrendo de fome. Aquela era a melhor notícia
que a gente podia escutar de uma criança que havia tido febre durante a madrugada. Tô morrendo de fome, mamãe. A Rafa, você tá bem? Vem dar um beijo na mamãe aqui, meu amor. Mãe, eu tô ótima, mas por que você tá perguntando que eu tô bem, mamãe? A febre. Você não se lembra que você teve febre essa noite? Eu? Com febre? Eu não lembro, mamãe. Eu não lembro não, papai. Eu tô me sentindo ótima agora. Nessa hora, o Ney, o meu marido, me olhou assustado. Mas a nossa menina ainda tinha 9 anos. E sei lá, poderia ter se esquecido mesmo. Não era comum que ela se esquecesse. Mas, para de me olhar assim, Ney. Eu fico impressionada. Ué, Cela, ela não se lembra e... Não começa, Ney. Por favor. Minha filha, deixa a mamãe explicar. Você teve febre de madrugada. Você tem certeza que tá tudo bem, que você pode ir pra escola, tá tudo certinho? Não tá sentindo nada, minha filhota? Nada? Não, mamãe, tô sentindo nada. Ô, papai, eu tô ótima. Eu já falei, eu tô até com fome. Bom, disse o Ney. Então eu vou tomar o meu banho e enquanto a mamãe vai preparando lá o que você vai comer. Tá, deixa eu preparar um café então bem gostoso para a filha mais linda que alguém podia ganhar de Deus, que é você, minha Rafa. Ô Cela, você vai comentar com alguém sobre o acontecido? Por que meu marido fez essa pergunta? Já quando ele estava pronto para sair para ir trabalhar. Afinal, nós tínhamos, como vocês todos sabem, 6 vizinhos amigos que moravam geminados, né? Era a nossa casa e mais 6, né? Nós morávamos ali geminados. Nessa distribuição, ficou assim. Ficou 3 vizinhos à nossa direita e 3 vizinhos à nossa esquerda. E a gente ficou na casa do meio, sabe? Aquela parte do meio ficou sendo nossa. Você vai comentar com alguém? De jeito nenhum, eu respondi para o meu marido. Você sabe que o pensamento de medo coletivo faz até a assombração vir jantar aqui em casa. O Ney riu, eu também acabei rindo. Foi quando ele falou, não comenta nada com a nossa filha para que ela também não fique com medo depois de dormir sozinha. Claro que não, Ney. Claro que não. Cela, então, tchau. Você vai ficar bem aqui sozinha? Bom, vou ficar legal sozinha, até porque tem vizinho pra tudo que é lado aqui, né? Com um pouco de medo eu estou sim, mas vou ficar bem. Meu marido me deu um beijo e foi para a fábrica. Quando deu 11h45, o horário do almoço, eu fui pro andar de cima da casa buscar o sabão que ficava num depósito que os pedreiros construíram. De repente, Fada, a minha Fox Paulistinha, ela se posicionou em frente à cozinha e ela começou a latir como se estivesse enfrentando algum animal grande, sabe? E ao mesmo tempo em que ela latia para atacar, ela se afastava com certo receio. E eu fiquei com medo. E uma outra coisa que é muito importante, bater um cheiro de peixe. Não cheiro ruim de peixe, entendam. Cheiro de peixe, peixe fresco que estava sendo preparado na cozinha. Mas eu vendo a cachorra atacar aquele cheiro de peixe, bom, podia ser que algum vizinho estivesse preparando peixe. Você sabe que peixe cheira mesmo. Ainda mais numa fritura, numa frigideira, no fogo, o cheiro recente. Fiquei cismada. Eu passei a mão num taco de beisebol que meu marido havia trazido quando ele fez a sua viagem dos Estados Unidos e eu desci a escada com muito cuidado com o taco na mão. Eu já imaginei que alguém tivesse adentrado pela casa enquanto eu fiquei naquela parte de cima. Foi nessa hora que eu tive a impressão de ter visto, sabe, um vulto entrando na sala. Eu estava tomada pelo medo agora, mas eu precisava verificar o que era. Lembrei que já estava na hora da minha filha chegar do colégio
e que talvez a minha menina pudesse ter entrado pela garagem, eu não vi. Apenas estranhei, porque eu não tinha escutado o barulho da Kombi que a trazia. Mas, de repente, eu, preocupada com outras coisas, não ouvi e nem vi. Foi diante disso que eu tive coragem de entrar na casa. Ao entrar na sala, eu senti um ar gelado assim, sabe? Passar perto do meu rosto, como se alguém tivesse passando por mim naquela hora. Eu congelei. Eu nem consegui sair do lugar. As minhas pernas não me obedeceram, tamanho o medo que eu senti. Eu comecei a acreditar que naquela casa pudesse ter algum espírito do além. Eu comecei a acreditar piamente nisso. Meia hora depois, a Rafa chegou com o pai, com o Ney. Chegaram para almoçar. Percebendo algo estranho comigo, o Ney perguntou: "Que houve, amor? Que cara é essa, Cela?" "Foi nada não, querido. Eu acho que foi a noite mal dormida." Passado o tempo, duas semanas depois daquele primeiro episódio, 2h15 da manhã, a caixinha de música que toca quando abre a gavetinha do criado mudo começou a tocar sozinha às 2h15 da manhã. Meu marido, foi ele quem acordou e me chamou. Nós dois estranhamos e comentamos: "Tem alguma coisa estranha, né, Ney?" "Eu acho, Cela, alguma coisa estranha acontecendo aqui em casa." Eu comecei então nessa hora a fazer uma oração. Eu tenho um tercinho que fica pertinho assim de mim, na cabeceira da cama. Eu peguei o tercinho e comecei a fazer uma oração, pedindo proteção para o meu lar. O Ney, ele não tem a mesma fé que eu tenho, mas ficou calado, pensativo em tudo. Eu pedi ao meu anjo Rafael, toda a proteção da minha casa. E foi assim que a gente foi se acalmando e voltamos a dormir. Isso tudo se deu naquele período, o tempo correu e nós não tivemos mais nenhum tipo de episódio. Chegou as férias de dezembro daquele ano. A Rafaela estava brincando com a minha irmã, a Milena. A Milena é a caçula da minha casa. A minha irmã tem 19 anos. Então, ela não estava tão longe assim da adolescência, né? 19 anos. E ela adorava brincar com a sobrinha, a Rafa. E de repente, eu fazendo ali o meu serviço, a Rafa com ela, e de repente a Rafa, muito assustada, falou para Milena, minha irmã: "Tia." "Oi, filha." Que foi, Rafa?" "Tia, eu vi alguém entrando pela janela do meu quarto." "Que é isso, menina? Para de inventar essas coisas," começou a responder a Milena. "É verdade, tia. Eu juro mesmo. Eu vi assim, parecia um raio, sabe? Um flash, uma luz. Depois eu vi um vulto, eu vi um corpo assim de uma pessoa, eu vi os braços, as pernas. Passou assim pela minha janela. Eu escutei o que minha filha tinha falado para a tia e entrei no quarto, porque eu não estava dentro do quarto, elas estavam brincando dentro do quarto. Eu entrei e senti, na hora que eu entrei no quarto da Rafa, onde ela estava com a Milena, senti meu corpo todo arrepiar e um ar gélido em pleno mês de dezembro. Você sabe que dezembro é quente, é um calor infernal às vezes. Estava quente aquele dezembro e eu senti esse ar gelado. Eu comentei: "Ui, que frio, parece mesmo que tem almas penadas habitando essa casa. Ultimamente tem acontecido cada coisa.
O que aconteceu, mamãe? A Rafaela tinha escutado, porque ela estava ali no quarto. Eu falei isso para Milena, a tia. A senhora também viu fantasma, mamãe? Eu fiquei arrependida por ter deixado escapar aquela revelação. E dissimulei numa resposta: não, é brincadeira da mamãe. Eu estava querendo assustar a sua tia. Sua tia é uma medrosa. Eu dei uma risada assim e fui saindo do quarto, quando a Milena chamou também a Rafa para sair. Venha, Rafa, vamos tomar uma limonada para refrescar um pouquinho, vem. Obrigada, tia, mas eu não quero. Eu vou brincar agora com a minha Beijinho. Beijinho era o nome da boneca que a gente havia dado para ela de presente. A Milena respondeu: ok, então, minha linda. Enquanto a minha filha ficou brincando com a boneca, a Beijinho, lá no seu quarto, a minha irmã, a Milena, disse: ô Cela, que história é essa de coisas estranhas acontecendo aqui? Milena, eu falei para você, mas você não me deu atenção, lembra? Falei da febre da Rafa, aquela febre que estava a luz acesa. Aí a gente levantou e a Rafa estava queimando de febre. Depois eu falei do ar gelado na sala, da caixinha de música. E agora escutei o que a Rafa falou para você, que ela viu alguma coisa entrando pela janela do quarto dela, né? Ela viu uma luz, viu braços, viu pernas. Para com isso, Cela, fala sério. Meu Deus, que coisa, eu acho que eu vou antecipar a minha volta para casa, disse a Milena, meio querendo rir, mas ao mesmo tempo com medo mesmo. Aí eu para descontrair, vi que ela queria rir, falei: fica rindo aí. Sabe, Helena, eu tive pensando numa teoria. Eu estou ficando especialistas nas coisas do além. Aí a minha irmã brincou comigo: senhora Ghost Expert. Brincou comigo a minha irmã. Portanto, esse foi o episódio havido em dezembro. O tempo continuou correndo e passando, entramos no ano seguinte, março, mês de março. Meu marido escuta passos e me acordou. Meu bem, eu acho que a Rafa acordou e ela está vindo para cá. Mas já? Eu falei para o meu marido. Hoje não tem aula. Você esqueceu que hoje é sexta-feira santa? Hoje é feriado. Mas nessa hora eu entendi por que meu marido havia dito aquilo. Eu também escutei passos. Mas como a Rafaela não apareceu, eu disse: Ney, também escutei. Você vai ver? Ele foi verificar o que era. Nada de Rafa na sala. Ney estranhou e ele foi até o quarto da nossa menina se certificar se estava tudo bem, e ela estava dormindo tranquilamente. Aí ele voltou para o quarto e a primeira pergunta que eu fiz para ele foi: oi, Ney, e a Rafaela? Não, tá tudo bem com ela, mas olha, Cela, eu não quero amedrontar você não, mas eu comecei a ficar preocupado com essas coisas acontecendo aqui em casa. Ney, até acontecerem essas coisas aqui em casa, você sabe que eu já acreditava, né, em assombração. Mas agora, eu vou ser sincera com você. Agora eu fico com medo, sabe? Você tem razão. E assim, mais uma parte do tempo se passa. Passamos abril, chegamos a maio. Era sábado que antecedia o Domingo das Mães, em maio. Ney estava deitado, eu saindo do banho, eu coloquei o pijama e fui deitar ao lado do meu marido. Quando eu comecei a pegar no sono, eu escutei o meu marido gritar: que é isso? Que foi, Ney? Meu marido não respondeu. Eu insisti: que foi, Ney? Calma, Cela, eu tô achando que a Rafa, ela levantou e ela foi até a cozinha beber água. Cheiro de peixe, né? Eu lembrei daquele dia que eu estava na parte de cima. Lembra da cachorrinha, da fada, latindo, avançando? Eu senti aquele cheiro de peixe. Bateu um cheiro de peixe. Será que a Rafaela foi até a cozinha
e abriu a geladeira, sei lá, para pegar água e bateu esse cheiro. Eu vou até lá ver, disse o Ney. Mas o Ney, ele foi e não demorou muito, voltou rápido. E aí ele pegou um cobertor, porque era maio e estava fazendo frio, e morrendo de medo ele se jogou na cama e foi se cobrindo assim com o cobertor, e eu vi que ele falava: cruz credo, cruz credo. Que foi, Ney? Que foi que bateu aquele cheiro, né, que você sentiu? E não tem ninguém lá na cozinha. Mas, sei lá, eu escutei passos. Esse dia, eu senti no meu coração, bem lá no íntimo, que eu deveria ir ver o que estava acontecendo na cozinha. Porque o meu marido ia sempre, mas nada se resolvia. E se nós mudássemos? E se eu fosse? Foi aí que eu senti. Nesse dia, eu decidi que eu iria. Eu me levantei. O Neylor até se assustou. Perguntou: o que você vai fazer? Eu disse para ele que eu queria entender o que se passava. E eu estava tão concentrada que eu nem vi que o Neylor havia ido atrás de mim. Cheguei à cozinha, e quando eu cheguei na cozinha que eu acendi assim a luz e olhei, bateu de novo o cheiro de peixe e eu vi uma senhora negra. Uma senhora negra com o cabelo branquinho, e eu podia ter fugido quando a vi, eu podia ter recuado quando a vi, mas eu me mantive ali firme. E falei: senhora, eu acho que a senhora se enganou. É que as casas são coladas, geminadas, e a senhora entrou na porta errada. Aquela senhora me olhou e falou: não. Engano nenhum. Sou Nastácia, a mucama do seu Caetano, considerada escrava ladina. Eu também tenho o dom de cura, e foi o anjo Rafael que me mandou até aqui. Eu venho toda noite aqui e eu faço o que o anjo me manda fazer. Desculpa o cheiro de peixe, é que o Rafael, ele pediu que eu guardasse o fel, o coração e o figo do peixe, para que essas coisas, esses miúdos, servisse de remédio. Servisse de remédio para a menina. Aquela febre dela, só lembra, aquilo já era doença braba, viu? Mas os miúdos do peixe já fizeram o efeito e ela já está curada, me disse o anjo, né, Rafael? Gente de Deus, eu estava petrificada. Que conversa era aquela e quem era aquela mulher? E eu respondi para ela: não me diga isso, dona Nastácia. É dona Nastácia, né? Sim, Nastácia, sua criada. Poxa, então, muito obrigada, eu agradeço a senhora. Não agradeça a mim, não. Agradeça ao anjo Rafael, ele gosta muito da senhora. Eu ainda estava me sentindo completamente perdida, sem saber como conduzir aquela conversa. E eu perguntei para ela: dona Nastácia, e quanto é que eu devo para a senhora? Não deve nada, deve nadinha de nada. Seu Caetano é meu patrão, é ele quem me paga. Mas a senhora trabalha assim, de noite? Quá,
Não tem hora para servir. Qualquer hora é hora de servir. As pessoas estão sempre precisando no mundo, né? E desculpe eu perguntar, mas a senhora vai dormir aonde? Ah, eu já dormi muito. Agora não durmo mais, não. Bem, então, com licença, eu vou me deitar. Mas eu falei assim para aquela mulher, para aquela senhora, para eu poder sair dali. E eu queria ver como é que estava a minha filha, porque ela citou a Rafaela. Diz que ela tinha sido curada de uma doença braba, expressão dela. Foi aí que nessa hora eu me virei para caminhar para o quarto da Rafaela e eu vi que o meu marido tinha me seguido. Aí o Ney me perguntou, olhando para mim com os olhos assustados: Cela, você estava falando com quem? Credo, Ney, não seja mal educado. É com a senhora que estava mexendo nos miúdos do peixe, no fogão. Cela, não tem ninguém na cozinha. E muito menos mexendo com miúdo de peixe. Eu só senti o cheiro do peixe. Mas, quando meu marido me falou assim, eu não me assustei. Eu entendi que ele, o Ney, ele não tinha dom para visão. E eu tinha. Para me certificar, eu olhei de novo na direção de Dona Anastácia. Mas pronto, ela já não estava mais. Corri os olhos pela cozinha inteira e não tinha mais ninguém. Então eu tive a certeza absoluta de que eu tinha sido visitada por uma alma do outro mundo. Mais do que depressa, eu caminhei, agora acompanhada pelo meu marido, até o quarto da Rafaela, minha filha. E quando eu entrei, eu vi uma luz que havia acabado de sair de lá. Coloquei imediatamente a mão na testinha dela, para ver se ela estava com febre, alguma coisa nesse sentido. Não, ela estava fresquinha, até transpirando um pouquinho, sem nenhum sinal de febre, e dormia tranquila, dormia bem. Meu marido tinha ouvido parte da conversa mantida entre mim e Dona Anastácia. Quer dizer, ele escutava o que eu falava, mas não o que ela respondia. Então, eu esclareci para o Ney tudo o que havia se passado. E principalmente o principal assunto, a cura. Ney, ela me falou que aquela febre que teve a Rafaela, a doença era braba, ela usou essa expressão, e que a nossa filha foi curada. Mas, curada de quê? Perguntou o Ney, mas eu também não sabia o que responder. Naquela noite, foi difícil a gente dormir. Ficamos conversando bastante. Até que, uns 4, 5 dias depois, viajamos. Viemos até São Paulo com a Rafaela. Nós queríamos fazer uma bateria de exames. Escolhemos um ótimo laboratório. O médico que nos atendeu depois foi interpretar os exames. E pasmem vocês. Segundo o Dr. Robert, a nossa filha tinha sido curada de leucemia. Como assim, doutor? Ela teve, mas foi curada. Nos exames ele constatou o que ele chamou de resto de células doentes na medula, a chamada leucemia refratária. Mas isso não é o mesmo que leucemia em recaída. Refratária é uma coisa e recaída é outra. O médico quis dizer o seguinte: o problema havia passado, estava erradicado. Apenas teríamos que acompanhar com exames. O médico, ele pergunta para mim e pergunta para o Ney: como aconteceu a cura? O que vocês fizeram? Onde vocês foram? E nós não tínhamos o que responder. Não tínhamos resposta. Apenas choramos.
e não tínhamos condições de dizer mais absolutamente nada. Tudo se explicava com Dona Anastácia e o anjo Rafael. Anjo Rafael. Esse arcanjo revela que ele é um dos 7 anjos santos que assistem diante da claridade do Senhor. Estão esses 7 anjos na presença do Senhor. Isso está na Bíblia. Se você quiser confirmar, é só pesquisar na Bíblia. O nome Rafael significa Deus cura. Rafael, Deus cura. Gente, aqui um parênteses. Se algum ouvinte se interessar, baseado nessa história, eu me interessei muito pela história do anjo Rafael. E eu vou publicar essa história aqui no canal. Ela estará publicada com o título Rafael, Deus cura. Esse é o título, tá? Procure aqui no canal. Rafael, Deus cura. Completando a história dela, Marcela, a Cela. Querido amigo Paulinho Boa Pessoa, estávamos todos comovidos, emocionados. Quando foi o mês de junho, o Dr. Vanderlei, o dono da fazenda Ouro Branco, resolveu vendê-la e foi até a casa onde nós estávamos morando. Foi quando eu, o meu marido e os demais vizinhos tivemos a oportunidade de conhecê-lo. Ele era um homem riquíssimo, conforme eu já descrevi aqui, mas era simples. Falou daquela casa. E justamente a parte da casa onde eu ficava com a nossa família era onde se situava o quarto antigo de seu Caetano e Dona Zeferinda, a sua esposa. Eles eram os donos da fazenda. Eles eram cuidados pelos escravos. Mas havia sim uma escrava de dentro da casa, a mucama, a ladina, a escrava especial, que era a escrava Anastácia. Essa senhora morreu naquela casa com mais de 100 anos. Não é impressionante tudo? Essa era a história que eu tinha para contar. Até hoje, me emociono quando eu toco nesse assunto. Gostaria que vocês enviassem os seus comentários a partir de agora.